Agora eu passo a palavra ao professor Eduardo Jordão, que falará sobre as experiências jurídicas estrangeiras de melhoria da ordenação pública. Professor Eduardo, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Eu inicio saudando aos meus colegas de mesa e agradecendo ao TCE, pela iniciativa de abrir debate sobre esse tema tão relevante e tão presente na ordem do dia, discutir a ordenação pública e a liberdade econômica sob diferentes perspectivas. O tema específico da minha palestra de hoje é o das experiências jurídicas estrangeiras de melhoria da ordenação pública. Eu quero crer que o objetivo aqui é que se faça uma reportagem, um relato daquilo que tem acontecido em jurisdições mais avançadas, em jurisdições que têm maior experiência regulatória, para que se possa identificar, através desse relato, através dessa reportagem, quais são as tendências relativas à melhoria da ordenação pública da vida privada e quais são os desafios que têm sido encontrados nesses países, nessas jurisdições mais avançadas, como forma de mapear tanto para onde o nosso direito pode estar caminhando, como forma de mapear quais são os desafios que nós iremos encontrar em breve e quais são os desafios e quais são as decisões que nós precisamos tomar para poder estabelecer o nosso sistema de melhoria da ordenação pública da vida privada. Então, a minha palestra vai tentar proceder com essa estrutura. Eu vou passear por algumas jurisdições que têm maior experiência regulatória do que o Brasil e, ao final, eu tentarei identificar alguns pontos nos quais essas jurisdições, por exemplo, divergem ou pontos que foram objeto de grande debate nessas jurisdições para tentar linkar um pouco com o nosso anteprojeto, nossa proposta de lei, mostrar como a gente está se posicionando sobre esses diferentes debates e para deixar pavimentado aí o caminho para novas discussões e, eventualmente, novas soluções possíveis para cada um desses desafios. Tá bom? O objetivo, portanto, da palestra é falar de melhoria da ordenação pública e falar de melhoria da ordenação pública até recentemente significaria discutir um tema específico, que é um tema já adiantado aqui pelo professor Floriano, relativo à análise de impacto regulatório. Então, se essa palestra fosse feita há 10 anos, provavelmente seria isso que se falaria aqui sobre esforços de melhoria da ordenação pública. Seria através da análise de impacto regulatório, principalmente, que se promoveria uma melhoria da ordenação pública da vida privada. A análise de impacto regulatório, vocês conhecem bem, é aquele procedimento que exige que o regulador, antes de emitir alguma medida regulatória, pause um pouco, faça um momento de reflexão e reflita sobre as consequências de sua decisão, que reflita sobre os custos da sua decisão, que reflita sobre as suas consequências e sobre as suas alternativas. Que faça, portanto, que emita a regulação de um modo refletido e não impensado. É uma forma de melhoria da ordenação pública precisamente porque, na medida em que se exige do regulador este movimento de reflexão prévio, espera-se que daí resulte uma ordenação pública mais racional, mais adequada, de melhor qualidade. Então, a análise de impacto regulatório tem basicamente 3 passos principais. O regulador precisa examinar a necessidade daquela ação que ele pensa emitir, ele precisa pensar em diferentes abordagens regulatórias ou diferentes alternativas que estão à sua disposição e estimar os custos e benefícios de cada uma das alternativas para poder chegar àquela que seria a sua escolha específica. Portanto, isso é o que era mais relevante na discussão pública relativa à melhoria da ordenação pública da vida privada nos mais diversas jurisdições, e esse esforço de implantação e de difusão da análise do impacto regulatório tem origem principalmente no direito americano. Remonta lá à década de 70, ainda no governo do Nixon, que tinha um
uma iniciativa específica chamada Quality of Life Review Process, lá em 1971. A ideia era, o governo republicano do Nixon estava muito preocupado com a proliferação de medidas burocráticas, de medidas estatais, e queria reduzir isso. E de que forma ele reduziu isso? Ele passou uma orientação específica para que todas as agências enviassem à Casa Branca, previamente, o cronograma de medidas que seriam adotadas no ano seguinte. Então, uma forma de exigir que as agências planificassem a sua atuação para o ano seguinte, com um cronograma específico das medidas que poderiam vir a ser implementadas. Além disso, a orientação era que, um mês antes da emissão dessas medidas regulatórias, fosse enviada à Casa Branca uma análise dos custos e benefícios para que a Casa Branca pudesse participar da decisão de se aquela medida regulatória seria necessária, conveniente ou não. Tá? Esse é o primórdio da análise de impacto regulatório, lá em 1971, e isso foi mantido pelo governo seguinte americano, o governo do Carter, que tomou um passo adiante na criação desse grupo de análise de revisão regulatória, que o passo adiante consistia em avaliar ações de diferentes agências reguladoras que poderiam estar atuando sobre um mesmo domínio. Então, para além de avaliar a qualidade das emissões regulatórias tomadas individualmente, havia uma espécie de supervisão de ações regulatórias que pudessem se dar em um ambiente regulatório de competência compartilhada, para evitar com isso que duas agências, portanto, passassem regulações semelhantes e, com isso, criassem ônus excessivos para a vida do cidadão americano. Nesse estágio inicial, no entanto, a análise do impacto regulatório ainda era não vinculante, porque não havia uma lei específica que exigia que as agências fizessem aquilo, e ela era informal, no sentido de que não havia regras específicas que deviam ser seguidas pelas agências para fazer a análise de impacto regulatório, nem havia um órgão superior específico que revisasse essas análises feitas pelas diferentes agências. Isso começa a mudar com o governo Reagan, na década de 80, com esse decreto específico, com essa Executive Order 12.291, em que ele estabelece uma série de novidades relevantes. Ele institucionaliza a análise de impacto regulatório. A primeira coisa que ele faz é dar o poder a um órgão chamado OIRA, nos Estados Unidos, OIRA, que é o órgão que passará a cuidar da supervisão das análises de impacto regulatório feitas pelas agências, que passam a ser obrigatórias desde que elas tenham, já explico, uns critérios específicos que estabelecem que a análise de impacto regulatório seria obrigatório. Seria obrigatório fazer a análise de impacto regulatório toda vez que a regulação tivesse um impacto significativo. Essa é a linguagem dessa Executive Order. Impacto significativo é entendido, nesse primeiro momento, como todas as regulações que tiveram impacto de mais de 100 milhões de dólares anuais sobre a economia americana, ou qualquer regulação que assim a OIRA entendesse. Nesse primeiro momento, além disso, a análise de impacto regulatório tem um viés bastante liberal, característica do governo Ronald Reagan, que só podem ser emitidas as regulações cujos benefícios superarem os custos. Então, se uma regulação específica impõe custos superiores aos benefícios que serão promovidos, ela não será realizada nesse primeiro momento do histórico da análise de impacto regulatório nos Estados Unidos. Isso vem a mudar um pouco com o governo Clinton, porque o governo Clinton, com um viés mais interventivo, estabelece uma série de mudanças que visam, em primeiro lugar, a tirar um pouco o poder da OIRA de dizer o que é regulação significativa que vai sofrer essa análise de impacto necessária. Então, o critério passa a ser só o critério objetivo do impacto de 100 milhões anuais. Além disso, e essa é uma mudança muito relevante, o governo Clinton estabelece que não é mais necessário que os benefícios de uma determinada regulação superem os seus custos. É apenas preciso que os benefícios de uma determinada regulação justifiquem os seus custos. E com isso, por exemplo, você permite que uma regulação tenha custos maiores que os benefícios, mas
por exemplo, que os benefícios sejam distribuídos para uma população mais desfavorecida. Então, você inclui a possibilidade de considerações distributivas que, dentro da análise de impacto regulatório, que permitiriam a aprovação de outras medidas regulatórias. E, finalmente, a medida de Clinton, o decreto de Clinton, estabelece uma série de medidas para ampliar a transparência e a legitimidade dessa atuação da OIRA na revisão das análises de impacto regulatório. Isso é relevante porque se entendia nessa época que a análise de impacto regulatório servia não apenas para melhorar a qualidade das emissões regulatórias, que é o seu objetivo mais óbvio, mas também como forma de aumentar a legitimidade da atuação pública. Na medida em que você exige que o regulador pense, reflita sobre sua atuação e publique as informações e as alternativas que ele levou em consideração, você amplia também a legitimidade e a transparência dessa decisão pública. Pois bem, eu contei isso tudo para dizer que este era um momento em que a análise de impacto regulatório era o esforço principal na promoção da melhoria da ordenação pública, mas isso começou a mudar. Começou-se a se entender que, por mais que a análise de impacto regulatório causasse uma série de benefícios para a ordenação da vida pública, era preciso ir adiante, era preciso focar também na revisão do estoque regulatório. Era preciso fazer um enfoque também retrospectivo. Então, note que a análise de impacto regulatório é algo voltado para o futuro. Antes de emitir uma determinada medida regulatória, você deve passar por um procedimento para garantir que aquela emissão regulatória se fará de maneira informada. O que se passou a perceber é que, além desse esforço prospectivo para o futuro, para melhorar a regulação que seria emitido, seria preciso também cuidar daquelas regulações que já estavam emitidas, que já estavam em vigor. Seria preciso estabelecer diferentes procedimentos para garantir que haveria uma revisão daquele estoque regulatório, algo que veio a ser conhecido nos Estados Unidos como Regulatory Look Back. É uma olhada para trás, uma revisão daquilo que está posto. Notem que esse esforço retrospectivo de melhoria da ordenação pública, ele tem uma série de benefícios em relação ao esforço prospectivo. Ao fazer uma análise prospectiva dos custos e benefícios de uma determinada regulação, você necessariamente incorre num procedimento especulativo. Ainda que você esteja baseado nas melhores informações científicas, é sempre uma estimativa, é sempre uma especulação aquilo que você vai fazer sobre os custos daquela regulação no futuro. Tentem imaginar que vocês estão regulando o mercado de táxi antes do advento do Uber, ou regular o mercado de cervejas antes do advento das cervejas artesanais, ou o mercado de telecomunicações antes do advento da telefonia celular. Isso demonstra que aquela avaliação que é feita antes, por mais que ela se cerque das informações e do rigor científico mais profundo, ainda assim é um exercício de especulação, um exercício de futurismo, de futurologia, e, portanto, há uma série de incertezas, uma série de inseguranças sobre aquela avaliação que é feita. Nisso, a revisão regulatória é superior na medida em que o regulador, ao olhar para trás, ele já pode tentar identificar no mundo real as consequências reais acontecidas e geradas pela sua regulação. Como disse aqui o professor Floriano, às vezes você passa uma regulação para inibir determinado comportamento e percebe posteriormente que, na verdade, esse comportamento está sendo considerado ainda mais, está promovendo esse comportamento ao invés de inibi-lo. Então, você precisa revisar, você precisa rever isso. Outro problema é que, como os reguladores têm um problema sério de assimetria informacional e problemas informacionais para fazer essas previsões do futuro, muitas vezes eles vão se basear nas informações obtidas no mercado, no próprio setor regulado, e há nessa obtenção de informações uma ampliação dos problemas da incerteza, na medida em que há também um incentivo do setor regulado para superestimar, por exemplo, os custos de uma determinada regulação. Nas palavras de um economista do MIT, o Michael Greenstone, o maior problema do sistema atual é que a maioria das regulações estão sujeitas a uma análise de custo-benefício apenas antes da sua implementação.
esse é o momento em que menos se sabe e qualquer análise deve se assentar em várias hipóteses não verificadas e potencialmente controversas. Isso, por essa razão, a gente consegue verificar em jurisdições estrangeiras, nos Estados Unidos, mas também em outras jurisdições, uma mudança de foco da análise de impacto regulatório prévia para o que o Floriano chamou aqui de análise de impacto regulatório posterior, ou a revisão regulatória. Então, essa mudança de foco passa a se entender que é mais relevante fazer a revisão regulatória do que fazer uma análise prévia, ou pelo menos que as duas coisas precisam se complementar. Nos Estados Unidos, esse passo foi dado no governo Obama. O governo Obama nomeou para a chefia da OIRA o Cass Sunstein, que é um professor da Universidade de Harvard, e o Cass Sunstein foi o responsável por implantar o Regulatory Look Back americano. Então, você vê nesse decreto específico de 2011, você vê já na seção 6, ali dizendo que as agências devem considerar como melhor ou preferir promover análises retrospectivas de regras que podem estar desfasadas, inefetivas, insuficientes ou excessivamente onerosas, a modificar, modernizar, expandir ou revogar essas regras em consonância com essas conclusões. Mas ainda, o decreto estabeleceu uma regra específica, ela deu 120 dias para que as diferentes agências desenvolvessem plano para submeter para a OIRA, dizendo quais eram aquelas regulações que elas iriam revisar e quais eram aquelas regulações que elas tenderiam a ou reformar ou eliminar. Houve uma série de críticas sobre esse prazo, que foi considerado muito exíguo pelas agências, mas, na prática, muitas delas conseguiram chegar à OIRA esse plano específico e mais de 580 propostas foram recebidas pela OIRA para fazer essa revisão regulatória. É curioso, notem vocês, que o fato que o Regulatory Look Back tenha sido instituído nos Estados Unidos por um governo mais à esquerda, um governo de que se espera maior intervenção na economia, comparado com os governos conservadores, republicanos. E isso é relevante porque há uma tendência a se crer que a revisão regulatória seria algo necessariamente ligado a uma visão ou ideologia liberal da economia. E isso não é necessariamente verdade. A revisão regulatória está mais ligada à exigência de racionalidade na ordenação da vida pública do que a exigência de menos ordenação na vida pública. É totalmente possível que, ao fazer uma revisão regulatória, o regulador entenda, por exemplo, que determinado programa regulatório está andando bem e deve ser ampliado, ou que determinado programa regulatório tem custos menores do que aqueles que foram previstos no início, lá atrás, na análise de impacto regulatório prévia. Então, é totalmente possível que isso aconteça, e isso explica por que não se deve ter uma resistência ideológica ao movimento de revisão regulatória, que está mais ligado, portanto, à racionalidade na ordenação pública do que a uma ideologia liberal de ter menos regulações. Pois bem, o programa de revisão regulatória nos Estados Unidos deu tão certo que gerou uma segunda Executive Order do Obama para perenizá-lo e institucionalizá-lo mais. Então, essa nova Executive Order, ela pede uma série de informações do público em geral. Se vocês colocarem no YouTube Cass Sunstein Regulatory Look Back, vocês vão encontrar vários vídeos do Cass Sunstein pedindo à população, implorando a população que envie à OIRA uma série de informações relevantes sobre regulações que não estejam andando bem, que não estejam funcionando tal como deveriam. Há um foco na exigência de que as agências mandem à OIRA suas prioridades e seus impactos significativos e que mantenham a OIRA informada sobre o progresso de seu programa de revisão. Depois disso veio o governo Trump, um governo aí sim mais focado no que se chama nos Estados Unidos de cortar o red tape, de evitar burocratizações efetivas, e que passou uma nova Executive Order que tem tem outros mecanismos específicos de revisão regulatória, dois dos quais ficaram bastante famosos. Um deles é a regra do 2-para-1. Está previsto lá nessa Executive Order do Trump, que
as agências só podem passar uma nova regulação quando elas revogarem 2 anteriores. Essa é uma regra bastante polêmica, uma regra que me parece que parece facilmente contornável, mas, de todo modo, é uma regra presente no decreto presidencial de 2017. Portanto, um mecanismo específico que diz que você só pode passar uma regulação se você revogar 2 anteriores. Tem também uma regra orçamentária de custo total zero, que é basicamente dizer que o governo Trump, no total, considerado todas as suas agências, promoverá ou imporá um custo zero adicional à população americana, mas isso significa que você dá diferentes dotações para diferentes agências americanas. Então, algumas delas têm dotações positivas e, portanto, podem atuar, podem emitir algumas regulações, podem impor custos à população americana, e outras agências, inclusive, têm dotações negativas. E, portanto, precisam necessariamente revogar algumas de suas medidas para poder serem aprovadas ao final daquele ano. O custo total dessas dotações positivas e negativas é zero no governo americano. É ainda muito cedo para dizer se o programa do Trump está dando certo, mas uma medida que chama muito a atenção da literatura é o fato de que as emissões regulatórias do governo Trump são muito inferiores às emissões regulatórias dos governos anteriores. É muito comum que um governo, quando entra em poder, quando começa o seu mandato, que emita uma série de regulações específicas, e a gente vê isso aí no gráfico mostrando as emissões dos governos Bush e do governo Obama. O governo Trump tem uma emissão regulatória muito inferior se comparado com os demais. Pois bem, esse mesmo movimento de, a partir de uma análise de impacto regulatório, a partir de um foco na análise de impacto regulatório prévio para um foco na revisão regulatória, se observa em outras jurisdições. Então, se você considerar a União Europeia como uma jurisdição autônoma, o primeiro programa relevante sobre análise de impacto regulatório foi criado no ano de 2003, que é a Better Regulation Initiative, e tinha lá sua grande contribuição dessa iniciativa para o contexto regulatório da União Europeia era precisamente obrigar as diferentes agências a promoverem análise de impacto regulatório. Essa iniciativa foi substituída pela chamada Smart Regulation Initiative, já de 2010, ela sim com um primeiro foco na revisão regulatória. Então, notem que algo que estava acontecendo nos Estados Unidos por volta do ano 2011, também estava acontecendo na União Europeia por volta do ano 2010 e 2011, de mudança de foco para a necessidade de promover uma revisão regulatória. Então, uma expressão muito utilizada na Smart Regulation Initiative é essa que vocês veem abaixo do slide, From Design to Review. Então, de passar do foco no desenho da medida regulatória, que é o foco clássico da análise de impacto regulatório, para o foco na revisão, para o foco na análise pretérita. Essa Smart Regulation Initiative tem um princípio chamado de avaliar primeiro, que é uma obrigação de que as agências, ao pensarem na emissão de uma determinada regulação, primeiro façam a avaliação do que há em vigor para saber se manterão aquela proposta ou se não faz sentido mantê-la. Mas o problema é que ainda havia uma crítica a que essas avaliações retrospectivas se davam de maneira ad hoc. Não havia uma instituição específica da União Europeia que cuidasse e que fosse responsável dessa revisão regulatória, como havia nos Estados Unidos com o caso da OIRA. Isso vem a mudar agora em 2017 com esse novo programa, Regulatory Fitness and Performance Program, que é um programa da União Europeia que estabelece uma agência específica, que é essa Regulatory Scrutiny Board, que é a agência que vai cuidar de fazer a revisão regulatória na União Europeia. Então, eles criaram também uma plataforma online. Através dessa plataforma online, a União Europeia recebe contribuições do público sobre regulações que não vêm atingindo seu objetivo, que está produzindo mais custos do que benefícios,
ou que seria mais bem resolvida a nível local do que a nível comunitário. Então, são informações que esse grupo específico recebe para poder promover a revisão regulatória. Como é que esse grupo funciona? O Regulatory Scrutiny Board, ele tem diferentes grupos que fazem estudos sobre diferentes setores da economia da Comunidade Europeia para chegar aos planos de revogação ou os planos de reforma que precisam ser feitos nos diferentes setores. Há, já nos últimos 2 anos do programa, 200 iniciativas de redução de encargos administrativos, e, por exemplo, aí algumas das medidas aplicadas, o protocolo unitário de pedido de patentes, digitalização de procedimento de licitações públicas, uma redução da burocracia relativa ao imposto de valor agregado, e essas são algumas das medidas conseguidas por esse grupo responsável pela revisão regulatória na União Europeia. Quais são os desafios encontrados na União Europeia? O que é que está sendo criticado pela literatura e o que é que está sendo objeto de debate atual? Em primeiro lugar, o fato de que a Comissão Europeia possui poderes limitados. Então, não é que a Comissão Europeia, não é que esse board que foi criado, ele pode revisar qualquer regulação que lhe parecer conveniente, ela só revisa as regulações que tem em seu próprio texto a necessidade de revisão. Então, uma série de regulações da União Europeia são passadas já com uma sunset clause, ou uma review clause lá que diz, olha, em 5, 6, 7, 8 anos essa cláusula será revista. E isso vai para esse board e esse board fará essa análise. Mas o board não pode fazer uma análise ele mesmo daquilo que ele considerar pertinente. Então, não há uma institucionalização ainda na União Europeia como há nos Estados Unidos. Outro problema é a coleta de dados, que é bastante difusa. Para poder promover esse trabalho de revisão, a comissão precisa obter uma série de dados, mas esses dados são obtidos em diferentes países, diferentes Estados-membros, que têm metodologias diferentes e que isso gera uma série de problemas para poder identificar quais são os reais problemas de determinadas medidas regulatórias. Pois bem, rapidamente menciono também a experiência de 2 países específicos da União Europeia, um ainda está na União Europeia, que é o Reino Unido, e o outro a Alemanha. No Reino Unido, os esforços de revisão regulatória também se deram mais ou menos na mesma época que se deram lá nos Estados Unidos e na União Europeia, ali por volta do início dessa década. Em 2013, no início de um governo de coalizão entre o Partido Conservador e o Partido Liberal Democrático, eles estabeleceram aquela regra do 2-para-1, que inspirou o Trump no seu decreto recente, e eles estabeleceram que as novas emissões regulatórias deveriam conter ou sunset clauses ou review clauses. As duas são parecidas, a ideia é que a própria revisão deve dizer até quando ela será válida ou quando ela sofrerá uma revisão específica que fará ela continuar vigente. Então, as emissões regulatórias já se fazem com uma espécie de declaração de provisoriedade ou declaração de necessidade de uma revisão em breve. Na Alemanha, basicamente, tem duas medidas de revisão regulatória diferentes. Existe um órgão específico que é responsável pelas estatísticas públicas, que é esse órgão que está aí. Ele faz uma análise dos custos de compliance de todas as leis alemãs 2 anos depois da sua entrada em vigor. Isso é algo que é feito para todas as leis alemãs. Para além disso, é possível que em alguns casos específicos se faça uma análise de impacto regulatório posterior. E isso acontece quando aquela regulação específica tem isso previsto nos seus motivos, ou ela tem altos custos de compliance, de acordo com alguns critérios estabelecidos numa regulação específica sobre isso, ou há uma cláusula expressa que preveja essa necessidade de revisão. Um exemplo muito curioso do governo alemão foi a reavaliação que foi feita da base de dados sobre extremistas de direita. Lá houve um caso de violência a cidadãos turcos que estavam na Alemanha e, a partir desse fato, se instituiu uma lei que previa que
cidadãos envolvidos em atos de violência extremistas de direita, esses cidadãos teriam as suas informações coletadas pelo governo alemão para fins de facilitar a atuação de diferentes agentes específicos públicos em relação àqueles grupos. Essa regulação, no entanto, já previa que ela seria revisada anos depois. Revisada a partir da análise da intensidade da interferência com direitos humanos na coleta de dados. Então, depois de anos daquela regulação em vigor, era necessário que se fizesse uma análise prévia para saber se por exemplo, se aqueles dados estão sendo utilizados por diferentes agências, se justifica que eles sejam mantidos em poder do governo alemão, ou se já não é mais justificável, por exemplo, diante da quantidade de vezes que ele está sendo acessado por diferentes agentes públicos, etc., etc. Bom, desse relato específico, eu já me encaminho aqui para o final da minha palestra, desse relato específico da experiência estrangeira relativa à ordenação, à melhoria da ordenação da vida privada, se extraem alguns... Primeiro, se extrai a tendência geral a que se foque mais na revisão regulatória do que na análise de impacto regulatório. E, segundo, se extraem alguns desafios encontrados nessa mudança de foco. Um deles é avaliar qual será o critério de significância que fará com que diferentes regulações sejam colocadas à revisão. O outro é o uso dessas review e sunset clauses, que é algo que o Floriano já adiantou aqui na palestra anterior, que é previsto no na nossa proposta de lei. Temos lá a previsão de que toda regulação pública será considerada provisória e que, portanto, terá que sofrer uma revisão específica para saber se ela continuará em vigor ou não. Tem um desafio específico relativo aos prazos de revisão dessas diferentes normas, algo também que atentamos na proposta de lei que pusemos a público. Diferentes esferas federativas nessa proposta têm diferentes cronogramas de avaliação de suas medidas que já estão em vigor, como forma de entender que as realidades de diferentes esferas federativas no Brasil são diferentes. Há um desafio relativo ao critério das revisões. Cada vez que você quer rever uma regulação pública, você tem que pensar quais são os critérios que vão pautar se a regulação será considerada apta ou não a continuar em vigor. E, finalmente, a discussão relativa à existência de um órgão específico que fará essa revisão ou não. Na nossa proposta, optamos por não ter um órgão que fizesse isso centralizadamente, mas é uma discussão que houve nessas outras jurisdições, se se criaria ou não órgãos específicos para cuidar desse papel específico. Bom, esse rápido relato da experiência estrangeira relativa à melhoria da ordenação da vida privada, reporta claramente uma mudança de tendência e um foco cada vez maior na análise de impacto regulatório retrospectiva, na visão para trás e na necessidade de revisar o estoque regulatório, aquelas medidas regulatórias que já estejam em vigor. É algo que está na ordem do dia para discussão aqui no Brasil, que não deve ser confundido, como disse aqui o Floriano, com um revogaço, uma eliminação brusca e ampla de medidas regulatórias. Deve significar, isso sim, uma ampliação da racionalidade da regulação, também em relação àquilo que já está posto e não apenas aquilo que vai se pôr, para evitar que se faça aquela imagem geológica que nos trouxe aqui o Floriano de diferentes camadas de regulação a que nós estamos submetidos. Muito obrigado.